Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar passando mais um Thanksgiving com você aqui em Los Angeles, né? E eu quero lembrar você que nós não vamos ficar passando todo o Thanksgiving aqui em Los Angeles para sempre. Um dia nós vamos passar o nosso Thanksgiving no céu. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos estar com o Senhor para sempre no céu. Esse vai ser, com certeza, o melhor culto de Thanksgiving da nossa história, da nossa vida. O dia que nós ouvimos o som da trombeta de Deus e a voz do arcanjo, e para sempre nós estarmos com o Senhor, nosso Deus. Eu quero ser bem breve na minha palavra nessa manhã de gratidão ao Senhor. E eu quero começar fazendo a gratidão a Deus que eu tenho, irmãos, por poder estar com os irmãos nessa manhã e por poder ser parte dessa igreja. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, que nos deu a oportunidade de vir para cá, o pastor Joel, a irmã Mabel, que são uma família tão abençoada para o coração meu e da Ana. Praticamente nos terminar de criar lá na Flórida, né? A gente era bem jovem quando chegou ali e nos deu a oportunidade de servir a Deus. E nós estamos aqui hoje servindo a Deus porque alguém pavimentou esse caminho. E nós agradecemos a Deus por isso. Agradeço a Deus pelos nossos irmãos aqui, local, principalmente a nossa liderança local, nosso presbítero Raudinei, a irmã Ana, o nosso querido Xandinho, a Jéssica e todos os irmãos da nossa igreja, a quem nós agradecemos de coração por nos ajudarem, irmãos, durante todo esse ano a fazer o trabalho da obra de Deus. Eu tenho uma consciência muito clara no meu coração que nós não fazemos a obra de Deus sozinhos. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Não tem condição de você poder fazer nada na igreja do Senhor Jesus Cristo só. Primeiro porque você depende absolutamente do Espírito de Deus, né? Em segundo lugar, porque o Espírito de Deus não ungiu só você não, né? O ungidão de Jesus. Ungiu mais gente, para todo mundo trabalhar junto, né? Para todo mundo servir a Deus em unidade. Salmo de número 18, versículo de número 1, e nós vamos, como já de costume do vosso pastor aqui, que não sabe pregar de outro jeito, a gente vai meditando conforme o Salmo for discorrendo em nome de Jesus, amém? Salmo de número 1, o versículo de número 1 diz assim: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Salmo de número 18 é interessante, você sabe do meu costume de nós buscarmos a entender o momento em que o salmista escreve aquilo que ele escreve. O Salmo de número 18, ele é entendido pela maioria dos eruditos, porque fica também, esse é um dos salmos mais fáceis deles entender onde é que está. Ele está repetido no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 22. E é um momento bastante importante da vida de Davi. Davi está terminando a sua vida no campo de batalha. Davi está terminando o seu tempo de batalhas no campo de batalha. É muito bonito de observar, né? O capítulo de 22 do segundo livro de Samuel, ele conta que Davi estava numa batalha e Davi foi o responsável, junto com os seus homens, por matar os últimos gigantes que havia na terra. Olha que interessante. Davi, além de Golias, ele matou toda a família de Golias, mais 5 gigantes que havia na terra. Só que o último gigante, que era parente de Golias, diz que ele estava na batalha e no calor da batalha Davi se cansou, a Bíblia diz. E ele caiu em terra, cansado. E naquele momento que ele cansou, Abissai, na verdade, que era, né, o nosso querido Hebe lá da academia, Abissai devia ser daquele tamanho mesmo, né? Abissai entrou no meio da batalha e colocou a espada no meio e protegeu Davi e matou o gigante no lugar de Davi. Depois disso eles fizeram uma reunião, quando eles voltaram no campo de batalha, e falaram assim: Davi, você não sai mais para a guerra com a gente, para que não se apague a lâmpada de Israel. Que interessante. Eles entendiam que a posição de Davi era tão importante que não era mais possível que se arriscasse a vida de Davi no campo de batalha. Falaram assim: Davi, você vai ficar guardadinho agora, porque você já está numa idade mais avançada e agora nós vamos proteger você. Até hoje você saiu nas batalhas pelo povo de Deus, você foi à frente, você guerreou, mas agora chegou a hora, meu amigo, de nós mais jovens cuidarmos de você. Davi então volta para sua casa, já recheado de glórias do campo de batalha, e ele escreve esse Salmo de número 18 em uma maneira de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Então eu queria, com esse enredo, colocar você no coração de Davi, para que você percebesse o quanto nós precisamos ser agradecidos a Deus
nessa manhã. A primeira coisa que salta ao nosso coração é uma declaração de Davi de compromisso. Davi não está se comprometendo com as pessoas, Davi não está se comprometendo com o Estado de Israel, Davi não está se comprometendo com a coroa, Davi não está se comprometendo nem tanto com a sua família nesse momento, mas ele fala assim: Senhor, eu fiz um compromisso aqui, eu te amarei. Eu fiz um compromisso com a minha alma, e o primeiro deles é: eu vou amar a Deus. Eu te amarei, Senhor, do coração. É importante você entender que coração aqui na Bíblia não significa simplesmente o órgão que bombeia o sangue, mas o coração é entendido, principalmente no Velho Testamento, como o centro de todas as decisões de uma pessoa. Quando alguém fala assim: você quebrou o meu coração, ou você machucou o meu coração, a pessoa não está falando do órgão do coração, ela está falando do centro da sua personalidade, do centro de quem ela é. Davi está dizendo aqui, para iniciar o seu salmo, que ele fez uma decisão e um compromisso de amar o Senhor do centro da sua vida. Ele falou assim: olha, daquilo que é mais íntimo meu, daquilo que é mais especial de quem eu sou, enquanto eu estiver vivo, eu fiz um compromisso com a minha alma, eu vou amar a Deus. Porque Deus é a minha fortaleza. Eu sei que Deus é um refúgio para mim. Eu sei que Deus para mim é um lugar de esconderijo. As pessoas, às vezes, da vida, elas escolhem de se esconder em muitos lugares, né? Obrigado, filho. Eu conheci algumas pessoas durante a minha vida, por exemplo, que o esconderijo delas era o trabalho. Eu conheci um rapaz que trabalhava comigo que, qualquer horário que você chegasse na empresa, ele estava lá. Ele não estava lá porque ele era um bom funcionário, ele estava lá porque ele não queria estar na sua casa. Ele não estava lá porque ele não queria estar exposto na rua às outras pessoas. O refúgio dele era o trabalho, porque ele não queria lidar com outras gentes. Há pessoas, por exemplo, que o refúgio dela é o dinheiro. Toda vez que alguma coisa acontece, ele recorre até o shopping center mais próximo, ele ou ela, para comprar alguma coisa para suprir a sua necessidade. Outras pessoas, o refúgio dela é a afirmação pública. Ela posta alguma coisa na internet, ou aparece em um lugar movimentado com uma certa maneira, de uma certa roupa, para ela se esconder no meio dos elogios da multidão. Mas Davi tinha como fortaleza a opinião de Deus a respeito dele. Você já imaginou isso? Uma pessoa falou assim: o que me interessa mesmo é saber o que Deus acha de mim. E não é aquele que a gente ouve hoje em dia: só Deus pode me julgar. Cuidado, porque Deus julga mesmo. Só Deus pode me julgar. E como é que Deus julga? Como é que Deus julga nosso comportamento? Davi fala assim: Ele é a minha fortaleza, porque lá eu estou exposto a Ele, e Ele cuida de mim. Só que talvez nesse momento que Davi toma essa decisão, e ele fala isso, talvez venha ao coração de Davi a memória da sua vida. E se você conhece um pouquinho da história de Davi, você sabe que a memória da vida dele é uma memória bastante recheada de eventos. Davi foi levantado por Deus aos 14, 15 anos de idade, quando um profeta chega na casa dele e, a despeito de todos os seus irmãos, os escolhe um lugar para ser rei de Israel. Depois ele vai para o campo de batalha e mata um gigante, casa com a filha do rei. É obrigado a entregar um despojo de 100 prepúcios dos filisteus, né? Matar 100 filisteus para que pudesse casar com a filha do rei. Ele é aquele que tocava a harpa para o rei, e também era o guardador das armas do rei. Depois ele se torna um grande capitão do exército e passa a ser perseguido pelo próprio rei. Por várias vezes esteve na mão da morte. Talvez Davi começou a olhar para a vida e falar assim: uau, quanta coisa eu já passei. Talvez você possa contar isso para mim hoje, pastor. Quanta coisa eu já passei, pastor. Lá no meio da minha família no Brasil, nos lugares onde eu fui, as coisas que eu vivi, as coisas que eu vi, os abusos que eu sofri, ou os abusos que eu causei. E Davi, quando talvez se lembrava disso, ele começa a perceber como em cada momento da sua vida o Senhor esteve presente. Ele começa a falar assim: o Senhor, Ele é meu rochedo, mas Ele também é o meu lugar forte, Ele também é o meu libertador.
Ele é o Deus, uma fortaleza minha. Ele é em quem eu confio. Ele é meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Glória a Deus. Talvez você pode pensar hoje, começar a observar a sua vida e falar assim, olha, naquela situação, quem foi meu advogado foi Deus. Naquela situação, quem foi o meu médico foi o Senhor. Mas teve uma outra situação na minha vida que o Senhor não foi nem advogado nem médico. Ele foi o meu fiador. Teve uma situação na minha vida que ele não foi nem meu advogado, nem médico, nem meu fiador, mas ele foi o meu protetor. Foi ele quem me defendeu naquele momento, quando eu não estava lá para me defender na frente das pessoas. Glória a Deus. Foi o Senhor que foi o meu ajudador. Teve momentos na minha vida que eu estava tão sozinho, sem conselho, mas eu entendi o conselho de Deus na minha alma. Davi começa a olhar a história da sua vida e perceber que em cada etapa, em cada momento, em cada desafio, a mesma pessoa presente cuidando dele, o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Ele começa a entender que quando os desafios se levantaram, quando as pessoas vieram contra, quando as palavras eram contrárias, ele percebeu que em um lugar ele podia estar seguro, estar protegido, que é o trono da graça do Senhor, nosso Deus. O versículo de número 3, ele fala assim: por isso que eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Olha que coisa extraordinária. Ele fala assim: aquilo que eu tenho passado com Deus é tão extraordinário, aquilo que eu tenho vivido por Deus é tão maravilhoso, que eu já sei o que vou fazer quando algum problema novo aparecer. Eu já sei para onde ir, eu já sei onde me defender. Você sabe, hoje é dia de Thanksgiving, ação de graças nesse lugar, nesse país. E tem muitas pessoas agora mesmo que estão olhando para a sua vida e falam assim: eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu não sei como é que eu vou viver o dia de amanhã. Tem gente que está feliz no meio da família, mas no meu coração não sai a memória da pessoa que eu perdi, ou da pessoa que foi embora. No meu coração não sai a memória da culpa que eu causei, do problema que eu causei. E a pessoa está nessa situação, muitas das vezes, na maioria absoluta das vezes, é porque ela não teve uma experiência com Deus em outro momento. Davi está dizendo o seguinte: eu sei o que eu vou fazer quando uma luta se levantar. Eu já sei o que eu vou fazer quando um problema vier. Eu vou de novo chamar aquele que me ajuda. Eu vou invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sei para onde correr. Eu sei aonde me esconder. Eu sei que Ele é um refúgio, é uma fortaleza. E aí ele começa a dar exemplos na vida dele. Versículo de número 4. Ele fala assim: cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Você já imaginou? Você já passou por um momento assim na sua vida, que você sentiu como se você tivesse amarrado por cordas? Cordas que te ficavam te puxando para um abismo, puxando a sua mente para um lugar que você não queria. Eu me lembro, e eu acho que o testemunho pessoal é muito importante para isso. Teve uma época da minha vida que todos os dias eu acordava de manhã achando que eu ia ser demitido. Todos os dias. Todos os dias eu saía da minha casa e no caminho até o trabalho e falava assim: é hoje. Hoje vão me mandar embora. É hoje que vão achar alguma coisa no meu trabalho. E a minha mente conversava comigo mesmo, como uma pessoa bem insana mesmo. Quando você começa a fazer conversas enormes, você monta até discussão com outra pessoa na sua cabeça. Mas se a pessoa falar isso, eu vou falar isso. Se a pessoa falar, você vai discutindo no caminho, hipoteticamente, com uma pessoa que não falou nada para você. Eu falo assim: eu sei que nessa discussão eles vão achar fundamento suficiente para não me querer mais lá. E aí o que eu vou fazer? Cordéis da morte que amarram a sua mente, problemas que te tiram do cerne do juízo, torrentes da impiedade, é como se fosse um tsunami de coisas ruins, impiedade, maldade. Sabe quando o seu nome fica sujo na praça? E quando tudo que pensam ou falam a respeito de você é baseado em um momento ruim da sua vida, que não foi nem você que causou. Torrentes da impiedade me assombraram. E ele continua: cordas do inferno me cingiram, e laços de morte me surpreenderam. As cordas do inferno é coisas que ele percebia que vinha para amarrar ele no centro. É como se a vida dele tivesse um inferno ambulante. Ele continua dizendo: e laços de morte me surpreenderam.
Quando eu percebi, tinha alguém querendo me matar. Eu lembro até hoje que certa vez eu fui na casa de uma pessoa amiga, uma irmã da nossa igreja, uma família que amava muito eu e a Ana. Eu e a Ana, na verdade, todo o nosso tempo de namoro, como os pais dela eram de outra igreja e os meus pais não estavam aqui, então os nossos pais na nossa igreja era aquele casal, né? Era o meu querido tio Lopes e a tia Cris. E a gente namorou na casa do tio Lopes e da tia Cris, né? Que a gente não pode ficar namorando aí fora dos olhos dos adultos, tá? Então a gente namorou dentro da casa do tio Lopes e da tia Cris. E já casado, já com o Noah, inclusive vivo, o Noah era pequenininho, tinha 1 ano de idade mais ou menos. Eu cheguei na casa deles um dia, ela falou assim, nossa, eu tive um sonho com você essa noite que foi muito difícil para mim. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu sonhei que você tinha morrido. E eu sonhei que você tinha morrido e a Ana tinha chegado aqui depois do seu velório, depois de você enterrado, porque foi uma explosão que te matou. E naquela hora Deus confirmou comigo que aquilo ali não era um sonho de barriga cheia. Ela tinha tido uma visão a respeito do meu futuro. Porque a hora que ela falou isso, Deus confirmou no meu coração, o diabo está buscando te matar. E eu sabia por quê, e eu sabia onde que ia acontecer. Alguns dias depois eu tinha acabado de comprar um carro bem antigo mesmo, porque agora a gente estava prestes a receber a Sara, e nós estávamos com um carro só, e eu precisei de arrumar um outro carro, e eu arrumei um carro daqueles, irmão, sabe aqueles carros assim que você é a última pessoa que vai usar aquele carro, depois daquilo não tem mais como você usar aquele carro. Então, eu fui o último. O carro, irmãos, ele estava com um problema muito sério nos freios ABS, meu amigo Marcelo, porque estava vazando. Então você colocava o fluido de freio e até o final da sua caminhada, o fluido de freio já tinha vazado todo. E aí faltava pressão no freio. E às vezes você apertava o freio, travava os 4 pneus e o carro saía deslizando na estrada. Ah, beleza, né? Toda vez que eu chegava um farol, era aquilo lá, ia até parar o carro. E não era andando rápido, a 20 milhas por hora, por causa que o freio estava travando. E aí naquela situação, colocando óleo, sem dinheiro para consertar o carro e tal, aquela beleza de América que eu e você conhecemos tão bem, né? E um dia eu estou saindo de lá e fui colocar o fluido de freio de novo, mais uma vez. E um amigo que estava do meu lado falou assim, ah, tudo bem, estou vendo você. Eu falei, e esse outro negócio vazando aqui? Eu falei, o que está vazando? Ele falou, aqui ó, nessa bombinha aqui está vazando. Ele colocou a mão, cheirou, era gasolina. A gasolina estava vazando da bomba de gasolina para dentro do motor, para fora do motor. Imaginou? Quando eu vi isso, Deus me falou, tá aí. Esse é o laço de morte que está te cercando. Quantas vezes o Senhor já te livrou de laço de morte? Glória a Deus. Quantas vezes foi a mão de Deus que parou aquele carro? Quantas vezes foi o Senhor que te segurou naquela queda? Quantas vezes foi a ajuda de alguém em tempo oportuno que te atrasou minuto suficiente para que você não estivesse lá na hora da tragédia? Os laços de morte cercaram Davi. Sabe uma coisa da gratidão que é bonita? A gratidão, ela não se manifesta quando tudo vai bem. A gratidão se manifesta porque você foi livre do momento onde tudo ia mal. A gratidão reconhece o tamanho do fundo do poço que era ontem e aonde você está sentado hoje. É por isso que uma pessoa mimada, uma pessoa que nunca experimentou nenhum tipo de dificuldade na vida, não consegue ser agradecida. Porque a gratidão, ela vem da referência, onde é que era para eu estar se a mão de Deus não houvesse me alcançado. Laços de morte me surpreenderam. Versículo de número 6. E nessa angústia eu invoquei o Senhor e clamei a Deus. Desde o seu templo ele me ouviu e aos meus ouvidos chegou bem o meu clamor perante a sua face. Essa aqui é uma das expressões que eu mais gosto desse salmo. Nós estamos começando a terminar, by the way. Nesse momento, Davi falou o seguinte, que quando eu clamei a Deus, a minha voz chegou até o lugar onde ele estava sentado. Imagina isso. Davi está aqui na terra, atarefado pelas coisas da vida terrena, que se manifestam de maneira espiritual, absolutamente, mas aqui na vida terrena. E ele fala que ele clama. É como ele gritando, Deus. E Deus ouve ele desde o seu templo. O templo aqui que ele está falando não é o templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém ainda não tinha nem sido construído. O templo que ele está falando aqui é o lugar da morada eterna de Deus. É o templo de Deus.
Ele falou que ele gritou aqui e Deus ouviu ele lá. Meu Pai. Ele falou que ele manifestou uma palavra aqui e Deus ouviu ele desde o seu tempo. Quando a primeira vez que o Senhor me mostrou esse verso, veio uma figura muito bonita no meu coração de uma mãe bem brasileira. Imagina uma mãe bem brasileira que mora numa casa que fica numa rua bem íngreme, uma subida ou descida, dependendo do lugar que você estiver vindo. E o filho pede para ela assim: mãe, posso brincar lá fora? E a mãe, enquanto está lavando louça, vai, meu filho, tá bom, mãe, vou andar de bicicleta. E aí, enquanto ela está lavando louça, ela vai ouvindo as risadas do filho. Mas de repente ela ouve um choro e o grito: mãe! Como é que essa mãe sai dentro de casa? Essa mãe sai dentro de casa numa velocidade, meu amigo. Ela sai derrubando tudo que está na frente. Se tiver alguém na frente, ela derruba. Se ela vê alguém perto do filho, ela já põe a culpa na pessoa. Ela não quer nem saber. Se tiver alguma coisa parecida com alguém que teve a falta, pelo filho estar naquela condição de dor ou de problema, ela já sai pegando todo mundo, afastando, tentando olhar onde é que está o machucado, porque ela ouviu o clamor, o grito do seu filho. Aqui o salmista está falando assim, que na angústia ele invocou o nome do Senhor. E o Senhor, como alguém muito atento, como um pai ou uma mãe muito atento, a palavra de Deus fala assim que ele abalou a terra, ele saiu à procura daquele que estava clamando e foi o ajudar de uma maneira que ninguém mais podia. Você sabe como Deus te alcançou de uma maneira que ninguém mais podia te alcançar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É por isso que essa manhã nós temos muito pelo que agradecer a Deus pela bondade do seu coração. A nossa família está reunida aqui hoje não é porque as coisas aconteceram de maneira normal, é porque nós somos um milagre de Deus. É verdade. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa presença nesse país, o nosso sucesso nesse país é um milagre de Deus. Você já parou para contar o seu sucesso só esse ano? As muitas vezes que você pode olhar alguma coisa que Deus fez por você e falar assim: eu não tenho outra pessoa a não ser agradecer a Deus. É verdade. Eu não tenho a mais ninguém a oferecer esse momento que eu estou vivendo a não ser ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Na semana passada, como a irmã Ana falava assim, as coisas simples da vida, eu e a Aninha pudemos ir em Salt Lake City pela segunda vez esse ano. E eu estava olhando aquelas montanhas que tem ali no estado de Utah, e aquela neve, e falei assim para mim: uau, isso aqui parece a Suíça. E eu já fui na Suíça? Não fui. Mas aí eu me lembrei que foi uma tristeza muito grande para mim, eu nem comentei isso com a Ana, mas esse ano foi o aniversário de 20 anos do nosso ministério na Suíça. Um lugar que eu, como trabalhando lá com os irmãos, participo ativamente para ajudar com que esse trabalho aconteça lá. E eu fiquei chateado porque eu não podia ir. Mas enquanto eu olhava aquelas montanhas que parecem com a Suíça, eu falei assim: eu não pude ir na Suíça, mas Deus é tão bom que trouxe um pedacinho para eu ver como é que seria se eu estivesse na Suíça. A gratidão a Deus, irmãos, ela faz você enxergar a mão do Senhor em lugares que você jamais podia imaginar. Aleluia. De você entrar no carro pela manhã e por mais que o seu carro não seja aquele que você queria ter, você fala assim: graças a Deus que eu tenho esse carro aqui. De você poder entrar na sua casa e perceber os seus filhos, a sua família, e falar assim: ainda que eu não estou no lugar onde eu gostaria de estar, eu agradeço, Senhor, por esse lugar que eu estou. Observar cada detalhe, de você poder ter comido tantas coisas que você quis comer esse ano, de você poder ter desfrutado de tantos momentos que você pode desfrutar desse ano, tudo por conta da mão poderosa de Deus que te ajudou no tempo oportuno. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número 16, nós já estamos terminando. Nesse momento Davi está falando de onde veio o socorro dele, em gratidão a Deus. Ele fala assim: enviou-me desde o alto e me tomou e tirou-me das muitas águas. Eram muitas as circunstâncias que cercavam Davi, eram muitas as situações, mas ele percebeu que veio um socorro do céu
e tirou ele daquele momento de continuar pensando na mesma coisa, o mesmo problema. Quantas vezes a sua mente foi perturbada pelo mesmo problema e você não conseguia pensar em outra coisa? Mas aqui a palavra fala que Deus enviou do alto e tirou ele das muitas águas. As águas que foram marcadas pelo inferno para te afogar. Mas não te afogaram porque você estava com seus pés sobre a rocha. Tirou-me das muitas águas, versículo 17, e esse é o meu favorito, junto com 18, nesse salmo todo. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que as situações que vieram contra a sua vida, elas eram mais poderosas do que a sua força para sair delas. Que as circunstâncias pelo qual você passou era para ter te acabado, era para ter te afundado. Mas o Senhor te livrou do inimigo que era mais forte do que você. Glória a Deus, aleluia. Que era mais poderoso do que você. É verdade, Jesus. Que tinha mais preparo do que você. Que tinha mais conhecimento daquilo do que você. E quando você viu, você falou assim, uau, como as coisas andaram bem. Como é que isso deu certo? Era a mão de Deus. Aleluia. Era a mão de Deus te alcançando, era a mão de Deus te levantando, era a mão de Deus te dando graça, era a mão de Deus te dando ajuda, obrigada, Jesus. Era a mão de Deus sussurrando no seu ouvido o que você deveria fazer, era a mão de Deus sussurrando no seu ouvido o que você não deveria fazer. Porque você faz, hoje você pode olhar para trás e falar assim, ainda bem que eu não falei. Ainda bem que eu não agi, ainda bem que eu não pus a minha mão, ainda bem que eu não falei e não planejei aquilo que eu queria fazer, ainda bem, porque o Senhor me livrou dessa situação. Muitas das vezes a gente se encontra e eu falo com a Ana, eu falo assim, Deus é meu amigo mesmo, né? Porque eu nem sabia que isso estava acontecendo, e agora a solução chegou na minha mão antes do problema se levantar, porque Deus, na sua bondade, nos alcançou. Versículo de número 18 e número 19. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. A surpresa, irmãos, por muitas vezes, você pode se lembrar no dia de hoje. O pneu nunca fura no dia que você tem que chegar, pode chegar atrasado, não é verdade? O pneu nunca fura no dia que você pode chegar atrasado. O pneu do carro só fura no dia que você tem que chegar na hora. É verdade ou não é? É. O dinheiro nunca falta, irmãos, quando você tem dinheiro de sobra. O dinheiro só falta quando é o dia da conta. É o dia da calamidade. O salmista falou assim, a minha surpresa foi que as coisas já estavam ruins, mas eles me cercaram no dia da minha calamidade. Ou seja, eu já estava ruim, mas parece que veio ainda para pisar em cima. As minhas emoções não estavam boas, mas ainda parece que veio fazer alguma coisa contra mim. Mas quando eu percebi, quem me amparou? O Senhor. E o versículo de número 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Sabe por que Deus te ajudou? Sabe por que Deus te livrou do que Ele te livrou? Porque Ele gosta de você. Deus gosta de você. Deus te fez assim porque Ele gosta de você. E é por isso que Deus gosta tanto de você, que Ele quer te ver bem, que Ele quer te ver abençoado, que Ele quer te ver feliz. Glória a Deus. É por isso que Deus abriu essa oportunidade para que você viesse aqui essa manhã, para que na gratidão você percebesse o quanto Deus gosta de você. Aleluia. Ele trouxe-me para um lugar espaçoso porque Ele tinha prazer em mim. Quando eu olho em volta de mim, hoje eu estou folgado. Sabe aquela coisa quando você vê a criança pequena se espreguiçando, que nem está ali no braço da avó ali, ó, da irmã Eliane. Você olha ele ali, ó, pergunta para ele se ele está aí, que ele está no braço da avó. Pergunta para ele se ele está aí, que o braço da avó já está começando a ficar pesado. Pergunta. Aí você fala assim, rapaz, você é forgado, né? Folgado. Deus quer você assim, folgado na presença dEle. Aleluia. Descansado nele. Glória Sabe por quê? Glória Porque pergunta para a avó se ela acha ruim que o neto dela está no colo dela. Ela tem prazer nele. Deus quer que você encontre prazer que Ele tem em você
que você encontre nele de volta. Aleluia. Porque essa gratidão vai fazer com que você se una tanto a Deus, tanto ao Senhor, que você vai experimentar uma comunhão tão profunda com Deus, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Daqui 40 anos você vai vir aqui nesse púlpito e contar o mesmo testemunho da irmã Néia. Daqui a muitos anos você vai subir nesse púlpito e vai poder ter uma expressão mais uma vez de como a mão de Deus teve à sua disposição em todo o tempo. Versículo 20, último. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. O salmista, ele termina dizendo uma coisa que era uma intenção do coração dele. Porque você e eu sabemos que por mais que nós queremos andar direito, muitos de nós não conseguimos manter uma pureza absoluta. Nós pecamos, nós erramos, nós tropeçamos. Teve hoje gente que agora nem meio-dia que hoje mentiu. Teve hoje gente até hoje que nem meio-dia mas já ficou bravo com alguém, já ficou irritado com alguém. Por um motivo que ele não tinha razão, ela não tinha razão. Quando ele ou ela olha para trás, agora eu não podia ter feito isso, hoje é dia de Thanksgiving. Mas você falhou. E isso pode trazer com que o seu coração fale assim, olha pastor, muito bonito o que o senhor falou, mas se Deus for me retribuir conforme a justiça da minha mão, eu estou no salvo. Porque nem sempre eu fui justo. Talvez o que trouxe eu até aqui, o que trouxeram as minhas decisões até aqui não foi justiça. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso pode ser essa é a verdade. Mas o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu para que você fosse a justiça de Deus na sua vida. Ele entregou, derramou o seu sangue, para que você hoje pudesse ser agradecido a Ele, para que essa justiça fosse completa em você. E a única coisa que você precisa fazer é tão simples assim, que nem parece verdade, mas é. A única coisa que você precisa fazer é levantar uma das suas mãos e receber a Jesus como seu Salvador. Não existe nada mais Thanksgiving-ish. Não existe nada mais ação de graça do que tomar de graça da água da vida que emana da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada mais gracioso do que receber Jesus na sua vida e viver uma vida para Ele, que vai mudar a história sua, da sua família, dos seus e de todos os quantos você vai conhecer daqui para frente. Aleluia. Antes de eu orar por você, eu vou contar o meu testemunho. No ano de 2018, eu estava sentado no púlpito da nossa igreja, lá na nossa igreja sede, em Pompano Beach, ou Lighthouse Point, lá na Flórida. E do meu lado estava o pastor Davi Federosin. O pastor Davi Federosin é de origem ucraniana, como eu. Só que ele não é assim, tão abençoado com a pele morena como eu fui. Ele é mais brancão, né? Como a Sara falou para mim hoje, conversando com as meninas. Meu pai era muito bonito quando ele era mais novo. Eu falei, o que aconteceu? Meu pai era muito bonito quando ele era mais novo. Eu falei assim, peraí, Sara, não, como assim ele é? E eu estava sentado ali do lado do querido pastor Davi Federosin. E o pastor Joel estava pregando uma mensagem tão abençoada. Nós estávamos sentindo a presença de Deus, como eu estou sentindo aqui hoje. Quando eu subi nesse púlpito, eu senti a presença de Deus de uma maneira muito diferente hoje aqui. E ele botou a mão na minha perna assim, me olhou com o olho cheio de lágrimas e falou assim, Will, Deus me mostrou. Eu falei, o que, pastor? Que ele te viu. Ele te viu aquele dia, você em cima da bicicleta, de chinelo no pé e boné. E eu falei assim, meu Deus do céu, né? Que dia é esse, Jesus? Tantas vezes eu estava em cima da bicicleta, aqui na frente daquele campo. E aí eu me lembrei, para alguns de vocês já acontece essa história. Quando eu estava por volta de uns 12, 11 anos de idade, minha família mudou muito de lugar para lugar, então eu vivia muito sozinho na minha adolescência. Eu andava de bicicleta sozinho, eu ia brincar sozinho, muito sozinho. Né? Não fique com dó de mim não, porque é a fase da vida, tá tudo bem, eu não estou traumatizado não, tá? Só que é o seguinte, né? Quando você tem ideia e você mesmo responde a sua ideia, algumas ideias suas você responde de maneira positiva aquilo que você não devia. E eu olhei para um campo de matagal que tinha atrás da minha escola. E eu olhei para aquele campo e falei assim, rapaz,
esse campo pegando fogo ia ser muito legal, né? Era época do inverno, o mato estava seco. Eu falei, já pensou, a labareda, esse campo vai pegar fogo muito legal. E eu fui em casa, peguei um fósforo, peguei um pedaço de papel e botei fogo no matagal. Era mais ou menos o tamanho de um sítio, o matagal atrás da escola, né? E algumas casas que estavam em volta, e pegou um fogo bonito, viu? Pensa num fogo alto que pegou. E aquele fogo foi consumindo tal, não pegou nenhuma casa, nenhum animal. Só que os bombeiros tiveram que vir 3 dias para dar rescaldo naquele mato pegando fogo. E as mulheres que viviam em volta, as casas em volta, não conseguiram colocar roupa para secar durante 3 dias. Enfim, foi um transtorno grande para a minha cidade, né? E o culpado era eu. Todo dia eu ia lá para voltar para ver como é que tinha ficado o meu fogo. Todo orgulhoso do meu fogo. Eu tô falando de mim, tá? Não foi outra pessoa não, foi eu mesmo. E aí eu tô um dia lá e chega uma senhora, uma das vizinhas, viu? Não copie isso, pelo amor de Deus. Veio uma senhora lá e tal, se aproximou e olhou para mim. Eu em cima da bicicleta, eu tinha uma bicicleta rosa, coisa mais linda que eu ganhei de uma prima, porque a gente não tinha dinheiro para comprar bicicleta, eu tinha uma bicicleta rosa, linda minha bicicleta, aquele bancão largo assim, era a coisa mais linda na cidade, era um rapaz de 12, 13 anos de idade andando numa bicicleta rosa, né? Você imagina, né? Como é que isso era bom para minha reputação na época. E aí tava lá eu, olhando aquele matagal, e chega a senhora perto de mim e falou assim, eu sei que foi você que botou fogo nesse matagal. Eu falei, eu? Foi você. Aí ela olhou para mim e falou assim, você é mais um pivete que não vai dar nada na vida. Mas ela falou aquilo com tanto ódio no coração. Ela manifestou todo o veneno que ela estava sentindo pela situação desconfortável da roupa dela não está podendo estar seca, do cheiro de fumaça na casa dela durante vários dias, que ela manifestou aquilo com todo o desejo de que realmente eu fosse essa pessoa que não desse nada para a vida. Só que mais de 20 anos depois, Aleluia, num púlpito da igreja, um irmão que não estava lá, que não viu, recebeu de Deus uma visão, que mandou me avisar que o dia que Deus me viu não foi nesse dia que eu estou pregando uma mensagem para você. Não foi no dia que eu fiz algo extraordinário, não foi no dia que eu segurei meu primeiro filho, não foi no dia que eu tomei a decisão de servir a Jesus na minha vida. O dia que Deus me viu foi no dia que alguém olhou para mim e falou assim, você não vai ser ninguém. Deus olhou e falou assim, vai. aleluia, Vai. glória a Deus, A sua sentença é essa, mas a do céu é outra. aleluia, É por isso que eu estou agradecido a Deus. glória a Deus, Porque as sentenças do céu continuam abençoando a minha vida. As sentenças do céu continuam me mantendo de pé. Governos entram, governos saem, as pessoas sobem em posição, descem de posição. Mas o que vale para mim e para a sua vida, que nós estamos agradecidos nessa manhã, são pelas sentenças do céu ao nosso respeito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a glória do nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Eu queria nessa oração final que você se juntasse com a sua família. Você ficasse próximo da sua família. Se junte à sua família. Noah, vem para cá, meu filho. Você se ajunte com a sua família. Amém. Vem para cá, Xandinho. Glória a Deus. E se você não tem família hoje aqui, ou você está sozinho, você é minha família. Eu estou com você. Amém. Tá bom? Nosso irmão Henrique já foi recebido ali em uma. Para a glória do nome de Jesus. Tá aí, a minha filha mais velha. Vocês conhecem minha filha mais velha? É a Ludmila. Glória a Deus. Ludmila é filha do pastor Pedro. Eu estou cuidando aqui da filha do meu companheiro, né? Glória a Deus. E nós vamos fazer uma oração. Eu queria que você viesse à frente, por gentileza. Nós vamos fazer isso aqui bem família mesmo. Vem aqui, juntinho de mim. Amém. Fica tranquilo que eu não vou profetizar hoje. Pode não. Glória a Deus. Nessa oração final, eu queria que você preparasse também a sua oferta que você vai dar a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não fique constrangido de você ter uma oferta ou não ter oferta. Entregue uma oferta de gratidão hoje, conforme a sua possibilidade. O nosso irmão Xandinho vai estar passando a salva aqui na frente depois. E nós vamos fazer a nossa oferta de gratidão a Deus. Amém. E nessa oferta de gratidão a Deus,
né? Irmã Zilda e a irmã Ana estão vindo para cá também. E nessa oferta de gratidão a Deus, eu queria que você expressasse ao Senhor como você está agradecido a Deus. Você fizesse de coração, sabe? Não faz isso da boca para fora. Pense, nomeie os lugares pelo qual você está agradecido a Deus. Ah, Deus, obrigado. Obrigado pelo quê? Nomeie os cordéis de morte que te cercaram assim. Nomeie as torrentes do inferno que vieram contra você. E nomeie o tipo de auxílio que o Senhor foi em cada momento para a glória do nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor Pai, pela bondade do teu coração, Senhor. De podermos ser, Pai, Senhor, um só coração com o Senhor. Obrigado, Jesus, pela bondade, Senhor Pai, que nós temos, ó Senhor Pai, advinda do trono da tua graça, Senhor. Porque o Senhor não cessa de nos amar, Senhor. Obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor não cessa, Senhor Pai, de nos levantar. O Senhor não se cansa de nos ajudar, Senhor. O Senhor não se cansa, Senhor Pai, de nos abençoar, Senhor Pai, de nos prometer, Senhor Pai. O Senhor não nos cansa, Senhor Pai, de cumprir promessa. O Senhor não se cansa, Senhor Pai, de levantar o caído, Senhor. O Senhor não se cansa de nos dar de ajuda, gozo, Senhor Pai, alegria. Ah, Senhor Pai, quantos de nós esse ano passou por tristeza, Senhor Pai, o Senhor levantou com alegria, Senhor. Quantas vezes, ó Senhor Pai, nos encontramos sem energia, Senhor, e o Senhor não veio como um furacão, Senhor Pai, de alegria e vigor vindo do céu na nossa alma. Ah, Senhor Pai, quantas vezes foi o consolo do Senhor, Pai, a tua alegria, Senhor, quem liderou o nosso coração, quantas vezes foi a tua instrução, Senhor, quem nos livrou de uma decisão que ia acabar com a nossa família, Senhor. Ah, Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, e te apresentamos em ação de graça, Senhor Pai, as nossas famílias aqui reunidas, ó Senhor. Abençoa cada irmão, a cada irmã, Senhor, a cada amigo, a cada amiga, Senhor Pai. Abençoa a cada família, Senhor. Abençoa, Senhor Pai, a cada coração. Abençoa, Senhor, a cada disposição, Senhor. Oh, Pai, levanta, Senhor Pai, no meio do teu povo, corações que te servem com alegria, vigor e amor, Senhor Pai. Faz a tua obra no meio do teu povo, Senhor Pai, visita com alegria, Senhor, e nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não, teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Se você quiser trazer a sua oferta aqui à frente, por gentileza, traga e deposite aqui na sala. Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu, seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Agradeça a Deus pela fidelidade dele agora. Sei